Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, o nosso tema de hoje, frutificando para Deus. Eu quero aqui eh, ressaltar a palavra. Nós lemos aqui como base Romanos 8. Romanos 8. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro, para você frutificar para Deus, você precisa estar segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra, enquadrado dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela não nos força a servir, tá, irmãos? Ela não vai forçar nós a ser crente, a mudar de atitude, ela não força, ela nos orienta, né? A palavra de Deus, ela nos orienta. E se nós começar a estudar a palavra, ler a palavra, nós vamos ser moldados por ela. Tudo é na fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela vai trazer um relato para nós no Novo Testamento. Quando Jesus ele vai passando perto da cidade ali dos samaritanos, da aldeia dos samaritanos, e ele resolve encostar no poço, e enquanto os seus discípulos se organizavam para continuar a jornada missionária, e ele resolve encostar. Quando ele encosta lá no poço, tinha uma mulher samaritana, e os samaritanos eles não tinham contato com os judeus, com os hebreus, tá? E se você for procurar, né, na palavra, na Bíblia, você vai encontrar que os samaritanos eles esperavam a promessa de Deus. Ela estava lá naquele poço que foi construído por Jacó, né? Que eles tinham ali como pai ali, né? Glória a Deus. Eles tinham como pai. É tanto que quando Jesus chega e saúda aquela mulher, ela olha para Jesus e ela diz: como que o Senhor, tu sendo judeu, tu vai falar comigo, uma samaritana? Porque os samaritanos, eles tinham na mente deles que eles não eram incluídos no povo judeu. O povo judeu tinha na mente deles que os samaritanos não tinham herança com a promessa. Não era o povo da promessa, não era o povo que tinha que ser alcançado com a palavra, tá? E Jesus, ele veio para quebrar esses tabus, né? Jesus, ele veio para tirar essa questão dos tabus, dos dogmas, né? Dos dogmas que tem dentro das igrejas, dentro da antiguidade, né? Se você for olhar para a igreja romana, né, você vai achar muitas restrições, né? E a gente louva a Deus pela revolução que teve através de Martim Lutero, né, de João Hus, né, que ele começa a pregar a palavra e ele foi queimado, mas antes dele ser queimado, ele profetiza que 100 anos depois Deus ia levantar alguém. E aí levantou aí Martim Lutero, e ele levanta 95 teses em cima do sistema na época e libera a questão da Bíblia. Martim Lutero ele passa a escrever a Bíblia traduzindo na língua, né, do seu povo, né, na língua do seu povo, e ele espalha e ele consegue ganhar em uma audiência judicial, ele consegue ganhar a liberação da palavra, da Bíblia. Então hoje você louva a Deus que você pode chegar numa livraria, numa Bíblia, aonde vende Bíblia, e você pode comprar um exemplar da Bíblia em qualquer lugar, o Novo Testamento, o Novo e o Velho Testamento. Hoje você pega o seu telefone celular, que ele é muito usado aí para o mundo, né? A mídia do mundão aí, né? A internet, ela traz muito prejuízo, porém ela tem seus benefícios, né? E os benefícios estão aí. Se você pesquisar, você vai achar a Bíblia na tradução que você quiser, você vai achar ela, você vai achar a harpa cristã e você vai achar diversos estudos através da internet.
Por isso que nós estávamos aqui louvando a Deus agora há pouco na fala do meu amigo Josinei, a gente estava falando sobre a divulgação, né? Então, naquela época de Lutero não tinha, mas ele achou uma forma, trancou-se num lugar e começa a traduzir a Bíblia que só lá dentro do sistema podia ler, e ele começa a traduzir a Bíblia e, para a glória de Deus, virou aí, né, nessa grande bênção, né? Há muito tempo aconteceu aí a reforma e nós hoje pode pregar a palavra de Deus em praça pública. Hoje nós temos um exemplar da Bíblia na nossa mão, nós temos a Bíblia, isso é muito bom. E então nós olhando aqui para a palavra de Deus e a gente vê algumas referências, né, que traz para nós sobre nós colocar nossa vida para frutificar para Deus. A palavra é essa hoje, né, e vindo aqui o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 e 8, o profeta escreve: Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque aquele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Todo aquele que coloca a sua vida na dispensação de Deus, que começa a se alimentar da palavra de Deus, da fonte inesgotável que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele é como uma árvore plantada, né, na beira do rio, né, junto ao ribeiro. Fala o ribeiro, é um rio, é uma grota, é um córrego, é um araguaia, né? Nós temos um grande presente de Deus, morar aqui na beira do Araguaia, né? A cidade de Palestina é bem aqui próximo, o rio Araguaia. Observe-se no verão, né? Quem conhece a beira do rio, todo lugar aí a folha vai secar, o capim seca, fica aquela cor, foge a vegetação e você olha na beira do rio, tá tudo verdinho. Isso aí é reflexão para nós, se nós quer frutificar, se nós quer crescer, se nós quer que a nossa família seja abençoada, nós não pode, de maneira alguma, apartar-se da palavra de Deus, da fonte que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele diz assim: você que tem fome, vem a mim, você que tem sede, vem a mim e beba, né? Tome de graça da água da vida. A palavra de Deus, ela molda a nossa vida, ela muda a nossa história, ela transforma a nossa história. Eu quero aqui agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, pelo que Deus fez na minha vida há 23 anos atrás. Né, era um jovem, chegando aí meus 20 anos de idade, e estava completamente perdido na maneira de falar aqui, não estava se achando, não estava me entendendo, numa fase muito difícil, né? Louvo a Deus pela minha mãe, que teve ali uma vida de fibra, né, para estar nos ajudando. Não ainda conhecia diretamente a palavra de Deus, mas da forma que ela aprendeu a educar, ela nos ensinou, e eu agradeço pelos ensinamentos dela, né? Glória a Deus. Porém, eu precisei ser alcançado pela palavra de Deus para o Senhor me libertar, né? Graças a Deus, eu ouvindo uma palavra, né, dia 20 de julho de 2003, pelo um irmão Chiquinho, ali de Araguaína, já dorme no Senhor, né? Foi um grande exemplo para mim, para aquela juventude naquela época. E ele pregava, né, no livro de Daniel, pregava a história ali dos 3 jovens na fornalha. E naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. Naquele dia eu fiz um compromisso com Deus, entreguei a minha vida para Jesus, né? Temos aí já 23 anos, né, que eu sirvo a Deus. Mas já passando aí para os 17 anos, ministério, pregando a palavra de Deus, pastoreando a igreja, auxiliando, ajudando, né? Ajudando no trabalho familiar, né? A gente trabalha com família. Isso é muito bom. Hoje eu me sinto muito bem. A palavra hoje mais aqui é gratidão, né? Glória a Deus. Eu me sinto bem
poder hoje falar aqui do benefício que tem a palavra de Deus quando o homem ouve ela, né? No livro de Romanos vai dizer assim que o crer vem pelo ouvir, Romanos 10, e o ouvir a palavra de Deus, né? Mateus capítulo 10, versículo 32, fala que é bem-aventurado aquele que confessa, né? O próprio Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você que está sendo alcançado por essa palavra, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração para que tu venha frutificar para Ele, né? Quero só ler aqui mais uma referência a Oséias, capítulo 14, versículos 5 e 8. O Senhor fez uma promessa a Israel e a Efraim, dizendo, eu serei para Israel como orvalho e florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estende-se as suas vergonteias e a sua glória será como o trigo e florescerão como a vinde e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Ou tenho ouvido isso? Considerai, eu sou como a folha verde, de mim é achado o teu fruto. Glória a Deus. Então, pelo contrário da palavra que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca, essa palavra aqui, Efraim, ele refere dizendo que ele é como uma folha verde. A folha verde é porque ela é alcançada pela palavra de Deus. Então, deixa essa palavra ao seu coração. Falamos aqui sobre a família, falamos sobre o jovem, né? Divulgamos aqui o trabalho, né? Então, você que está sendo alcançado aí por essa programação, por esse trabalho, Deus vem abençoar grandemente a sua vida. Pegue aqui o exemplar da Bíblia, faça bom uso dela, se alimenta dela. Quando o Senhor levantou Ezequiel como um profeta, Deus disse para ele primeiro, mostrou para ele numa visão um rolo de livro e disse para ele, come, se alimenta. Então eu quero aqui compartilhar com você, né, esse exemplar, a Bíblia Sagrada, que é uma palavra, né, 66 livro, né, e temos diversos capítulos, né, mais de 30 mil versículos aqui dentro, né, mais de 3 mil versículos dentro da palavra. Então, que Deus venha abençoar você de forma extraordinária. Amém, meus irmãos? Só resta aqui agradecer a Deus, agradecer ao meu amigo Josinei, louvar a Deus pela vida da minha esposa, está ali em casa, de lá auxiliando, né? Deus abençoa grandemente. Então, nós vamos aqui orar, né? Agradecendo ao Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, aonde você estiver aí, participando, né? Nosso amigo Josivan, né? Vendo a sua participação, Deus abençoe. Oramos ao Senhor. Querido Deus, quero aqui nessa oportunidade te agradecer por mais uma oportunidade de estar na tua presença e poder somar. Te apresento cada um participante, cada um ouvinte, cada um que está participando ao vivo, na hora aqui do programa, cada um que vai acessar, que vai poder ouvir, vai ter o tempo de parar para ouvir, né? Eu peço, Senhor, que alcance essa pessoa, alcance esse jovem, alcance esse senhor, essa senhora, essa família, né? Esse jovem, Senhor, esse jovem que casou recente, vai começar a frutificar para o Senhor, vai colocar a sua vida na tua presença. Deus vem abençoar de forma extraordinária. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro nesse momento, te agradeço, peço a ti que venha abençoar mais e mais esses trabalhos em 2026. Cada igreja, cada líder que está disponível e está disposto a pregar a palavra, a cuidar das suas respectivas igrejas, suas ovelhas, que o Senhor venha dar vitória nesses tempos difíceis. Papai, nós te oramos e aqui te agradeço em nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado. Um bom final de semana, né? Hoje nós estamos na quarta-feira, que Deus abençoe você, né? Tenha um final de semana, um resto de semana, um fim de semana abençoado com sua família. Até a próxima quarta, em nome de Jesus, Deus quiser.